Mais uma aula ao vivo, mais uma live começando aqui no Instagram. Muito boa noite a todos que forem chegando. Nós vamos conversar hoje sobre tanatologia, que é o estudo referente a questões ligadas aí à morte, a cuidados paliativos e também a esses momentos finais da vida de um ser humano. A medicina fala muito de tanatologia, talvez nós, na psicanálise, na psicologia, nem tanto. Então, hoje nós vamos separar esse momento para falar desse assunto que é muito rico, que pode ser muito legal e acrescentar muito na nossa atuação como analistas, né? Sobretudo naqueles campos de trabalho que a gente faz uma psicanálise aplicada, como no hospital, no contexto de grupo. E para a gente conversar sobre isso, nós vamos falar com o Renato, que é meu colega psicanalista do ato analítico. Nós vamos justamente tratar desse assunto aqui com ele, que tem estudado bastante sobre esse tema. Então hoje, tanto quanto vocês, mais do que nunca, talvez, eu estarei aprendendo com cada um de vocês e aprendendo também com o Renato. Renato, você pode... Eu vou mandar uma solicitação aí para você visualizar aí, tá bom? Boa noite a todo mundo que for chegando. Me contem se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo ver, se está tudo certo com a conexão. É muito importante para a gente saber, até para saber se tem que fazer algum ajuste aí para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então, boa noite. Poesia e terapia, que legal desse nome desse perfil, poesia junto com terapia, né? Então, quem for chegando do perfil do Renato, porque sempre que a gente faz lives com outros colegas, vão chegando pessoas novas que não conhecem. Então, aqui no meu perfil, que é Maria Bruna Ponto Psicanalista, toda terça, às 7 horas, eu faço esse momento de live, geralmente em torno de uns 30 minutos, para poder conversar com vocês, para bater um papo de coisas sobre psicologia e psicanálise, né? Também vai chegando gente nova toda sexta, muitos, né, assistem a gravação depois. E esse é o momento para a gente poder interagir, tá? Em qualquer momento, vocês podem, quem for novo, que for chegando por aí, qualquer momento vocês podem colocar perguntas, podem colocar comentários, que a gente vai lendo e comentando à medida do possível. A fisioterapia disse que eu sou muito querida, obrigada, viu? E que tem um atendimento daqui a pouco, sim, tá? A live sempre fica gravada, pelo menos por enquanto, então quem precisa sair mais cedo, ou quem não puder estar aqui, vai poder assistir depois. Renato já está aqui com a gente, seja bem-vindo, Renato, muito boa noite. Boa noite, Maria Bruna, obrigado pela oportunidade da gente poder estudar juntos esse tema, que é importante, é um tema que a saúde mental estuda muito pouco, e é um tema que todos nós passaremos em algum momento na nossa vida. É um tema que eu venho estudando, comecei por uma necessidade e depois foi por uma paixão. É um tema muito polêmico às vezes, porque quando a gente diz que gosta, se interessa em estudar tanatologia, muitas vezes a gente nos vê como fúnebres. O estudo da morte. Mas, na verdade, a tanatologia não é isso. A tanatologia, como o próprio sufixo diz, gia, é um estudo, uma ciência que estuda a morte, sim, mas o processo morrer e o processo luto, né, o adoecimento, o pré-morte, que a gente pode chamar,
e o luto. Para as pessoas entenderem um pouquinho, tanatologia vem do grego thanatos, ou thanatos, depende muito da interpretação, da tradução. Thanatos era o deus da morte. Quando a pessoa estava para morrer, pedia ajuda a Thanatos para que fizesse a intercessão entre o céu, entre o paraíso e aquele momento que está passando, né, a passagem da pessoa. Eu não irei, isso é bom até esclarecer desde agora, não vou entrar na seara da religião, né? Quando eu citar até religião, eu vou citar genericamente, porque aqui nós estamos num estudo científico, nós estamos num país laico, onde existem inúmeras religiões, todas aceitas, então eu vou trabalhar justamente com a questão científica. Então, partindo desse princípio, por que, isso aí é bom eu até colocar, o porquê que eu me interessei pelo tema. Há pouco tempo eu perdi minha mãe, e por uma doença, ela tinha câncer, e quando ela descobriu, eu falei, esse momento, despedida, vai chegar. Então, eu precisei estudar, precisei me aprofundar no tema, até para entender todo aquele processo que eu iria passar. Existem estudos, né, das fases do luto, que as pessoas passam pelas fases do luto, que é a negação, é a rebeldia. Não necessariamente as pessoas precisam passar por essa fase, mas o estudo meu, depois me aprofundei, porque é um fato que vai acontecer na nossa vida. Da mesma forma que a gente tem a certeza que nasceu, a gente vai ter a certeza que vai morrer. Aí vem a seguinte questão. Estamos preparados para a morte? Estamos preparados para morrer e ver entes queridos morrerem? Estamos preparados para ver o processo todo que vai levar até a morte? E o período pós-morte? Não, não estamos. Porém, existem possibilidades da gente minimizar os danos causados por esse efeito. Tá? E onde entra a psicanálise nessa história toda? A psicanálise entra como um critério educativo. Assim como tem uma determinada religião que aceita a morte de forma plena, não tem sofrimento, é natural, o dia seguinte é igual ao dia anterior, o pós-morte, vamos colocar assim, né? Pessoa, o ente querido faleceu hoje, o dia seguinte do que sobreviveu é normal. Não é o caso de citar aqui nomes. Então, a psicanálise, na minha concepção de estudioso do tema, ela vem como um critério educativo, um critério de formação de um ser para minimizar o seu sofrimento e seus danos no momento da morte de um ente querido. Por quê? Se desde pequeno, desde ter idade, o ser humano começar a se acostumar que um dia ele irá perder um ente querido, ele não vai gostar do fato de perder, mas ele vai entender. Eu acredito no seguinte, quando a pessoa entende o que ela está passando, ela sofre um pouco menos. Então, a psicanálise vem do autoconhecimento. Até onde a gente está preparado para a perda de uma pessoa? Até onde a gente está preparado para perder aquele enlace que nós temos com aquele ser humano? E eu entendo que se nós, isso eu respeito cada opinião, tá? Mas se nós fizermos uma psicoeducação no sentido de, desde pequeno, nós explicarmos aquele ser humaninho que a morte é uma coisa normal, que a coisa é uma coisa natural, não é uma coisa maléfica, não é uma coisa terrível. É triste, sim, dependendo do caso. E tem casos em que a pessoa está sofrendo tanto que a morte vem como um alívio. Mas o meu objetivo maior na terapia é fazer com que a pessoa perceba, né, entenda que a morte é uma coisa natural e inevitável. Então, nós podemos minimizar certos danos em decorrência dessa perda, que pode ser repentina
ou pode ser até mesmo preparada. Aí vem todo o processo, né, de estudo, né, os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos nada mais são, na psicologia, o cuidado paliativo ele participa de uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, trabalhando numa equipe multidisciplinar que vai dar aqueles últimos cuidados à pessoa no pré-morte, né? Não estou aqui dizendo em estender a vida, não estou aqui dizendo em prolongar a vida, eu estou dizendo em fazer com que aquela morte seja a mais natural possível, a mais aceitável possível. Então, eu estudo muito também os cuidados paliativos, porque no momento em que uma pessoa está morrendo, o que fazer, o que dizer, na verdade, quase nada. Então, é isso que eu venho descobrindo com o meu estudo, que há uma necessidade de nós, nossa sociedade moderna, entender a morte, respeitado todos os seus critérios religiosos, filosóficos, mas entender a morte como uma coisa natural. Entender a morte como você almoça todo dia, você janta todo dia, você toma banho, então você vai perder alguém. E entender que essa perda, ela é um marco futuro. E o que ela pode nos ensinar com esse marco futuro? Que nós temos que aproveitar o presente. Se nós soubermos aproveitar o presente, provavelmente nós iremos ter uma minimização do sofrimento do luto. Porque o que mais dói quando a gente perde uma pessoa? É a saudade, sim. É a falta física, sim. Mas muitas das vezes é o remorso. Muitas das vezes é a culpa. Eu podia ter feito mais, ou podia ter feito alguma coisa, e não fiz. Então, mas às vezes não fez por quê? Por maldade? Não fez por ódio? Não fez por desleixo? Não. Não foi educado a fazer enquanto vivo. Então, nós temos que resgatar um pouquinho na sociedade essa questão da família. A questão de termos com os nossos entes queridos o máximo de proveito enquanto estiverem vivos. E eu aprendi muito isso na minha vida, com as perdas que eu tive, que a gente tem que aproveitar enquanto nós temos aquela pessoa. O grande problema nosso, qual é? Nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo célere, num mundo corrido, em que às vezes a gente esquece, em decorrência das nossas preocupações, nossos compromissos, de dar um bom dia a um porteiro, a um motorista de aplicativo. A gente esquece, não é por maldade. Então, se nós fôssemos acostumados, não tem aquele costume de dar benção a pai, benção a mãe, que hoje já está acabando, mas que a gente teve, aquele ensinamento, ensinar para aquele ser humano que aquele benção a pai, aquele benção a mãe, não é uma obrigação. Aquilo é nada mais do que você está aproveitando o tempo que você tem com aquela pessoa. E entender que aquele tempo não volta. Entender que cada minuto que a gente passa com uma pessoa, como se fosse um rio, a gente não consegue trazer de volta. Então, a tanatologia, o estudo da morte, não é propriamente da morte que eu estudo. Eu estudo esse processo do pré-morte e pós-morte. Porque a morte é um fato. Agora, o sentimento que a gente tem no pré-morte e pós-morte, a gente pode mudar. A gente pode alterar. E como minimizar isso? Como minimizar isso? E eu entendo que é educando as pessoas no sentido de a morte ser natural. É triste? Sim, mas é natural. A gente aprende no primário. O ser vivo nasce, cresce, reproduz-se ou não, e morre. Só que esse morre, nós estamos preparados talvez para nascer, para crescer, para reproduzir ou não, para produzir, mas não estamos preparados para a morte. Não estamos preparados. Ninguém está preparado. E ninguém estará preparado. Só que há uma necessidade de nós nos acostumarmos com esse fato, por ele ser um fato natural. Nós entendermos. E como é que a gente vai entender isso?
entender no sentido de aproveitar o momento enquanto é vida. Porque a morte é um fato. Nós temos toda uma vida para aproveitar. E é basicamente isso que eu estudo. Tá? Eu venho estudando isso para poder entender todo esse processo e ajudar as pessoas. Uhum. Eu sei que eu falei demais, deixei você Foi com a boca aí mexendo. Tranquilo. Estou aqui praticamente bebendo gelo no calor de Belo Horizonte. Mas Não. então... O calor de Belo Horizonte não está pior que o do Rio de Janeiro, você pode ter certeza disso. Graças a Deus. Então, assim, você tem esse entendimento de que o fato da gente não, né, a sociedade, talvez sobretudo a sociedade ocidental, não lidar tão bem com a morte, pelo modo como a gente trata, ou talvez até deixa de tratar o assunto ao longo da vida? Sim, um tabu, ainda é um tabu. Eu vou contar um caso particular que, quando a minha mãe faleceu, houve uma dúvida de levar o meu sobrinho pequeno para o velório ou não. Quando houve esse questionamento, ele na época tinha 12, 11, 10 anos, mais ou menos isso, entre 10 e 11 anos, eu falei, não leva sim. Por quê? Ele tem que entender que aquilo ali tem que entender, não, né? Nós temos que buscar fazê-lo entender que aquele momento é um momento que ele vai passar por muitas vezes na vida dele. Ele vai passar por muitas vezes na vida dele. Então, se eu fosse acostumado com esse procedimento de ver a morte como uma coisa normal, talvez ao longo de toda a minha vida, esse sofrimento que gerou o meu estudo na tanatologia, talvez fosse minimizado. Se a gente soubesse que hoje nós estamos aqui, soubéssemos não, entendêssemos, assimilássemos, aceitássemos que hoje nós estamos aqui e amanhã não estaremos, por um motivo qualquer, talvez, da mesma forma que você vê uma plantinha morrendo, chega ali, tenta regar, e ela não consegue sobreviver, e você vai plantar uma outra plantinha ali, você vai ver que a vida se renova. A vida se renova. Se renova em que sentido? Se nós buscarmos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas a cada dia, buscarmos aproveitar os momentos bons, claro, a gente não é superpoderes para poder imediatamente aceitar o luto. Mas a gente pode se acostumar com esse luto. Nós temos aí inúmeros casos nos Estados Unidos, onde fazem festas nos funerais. No México, eles fazem festa mesmo na morte. Eles celebram a morte. Né? Eu acredito que a nossa cultura não vai chegar a esse ponto de comemorar a morte. Mas esse povo, ele comemora a morte, assim como comemora o nascimento. Então, para eles, é um fato natural. Agora, o que eu entendo que o que mais machuca na pessoa não é a morte de um ente querido, é a ausência desse ente querido, é o sentimento de remorso de não ter feito o suficiente para esse ente querido, e é também a impotência que nós temos de muitas vezes salvar uma pessoa, uma doença crônica, que não tenha, vamos colocar assim, cura. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus estudos, ao longo das minhas perdas, é que a primeira coisa que nós temos que tentar fazer no momento do luto é tirar a nossa culpa. Tirar a nossa culpa. Eu acompanho o Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: nós temos limites e nós temos que reconhecer os nossos limites. Então, a partir do momento que a gente reconhece os nossos limites para poder salvar aquela pessoa querida e ver que nós não temos possibilidade, a primeira coisa que temos que fazer é tirar a nossa culpa. A ausência de culpa. Tá? Fizemos o possível naquele momento. Mas o que é o possível para salvar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa? Vai de cada concepção de ser humano.
Eu tenho uma possibilidade, você tem outra pessoa tem uma outra possibilidade. E é aí que eu volto à questão da educação para o luto. Eu acho que quanto mais conhecimento a pessoa tem desde jovem de que a vida é finita, mas ela pode não ser triste no momento do fim, você pode chegar no momento do fim, como algumas pessoas chegam, e ficar aliviado de ter feito tudo por aquela pessoa. E no momento em que você não pôde mais fazer, a vida deu uma solução. Tirou aquela pessoa, tirou o sofrimento. Porque muitas das vezes a gente sofre por não poder fazer as coisas, não poder ajudar, não poder salvar. E é esse limite que nós temos que reconhecer. Não estou dizendo aqui que nós tenhamos que nos tornar uma sociedade fria. É isso. Nós temos que aprender a lidar com a situação. Porque em algum momento nós vamos passar por isso. Certo? Sabe, enquanto você foi dizendo, eu pensei assim, na própria questão da incompletude que a morte coloca. Perder alguém, dar-se conta da falta que vai existir para sempre daquela pessoa, e o que o sujeito neurótico, né, não quer se dar conta, se haver com a sua falta. O que ele faz a vida inteira é colocar, viver, né, fantasias de completude das mais diversas. Então, quando a morte chega, é se deparar com aquele real que invade o corpo, os sentidos, e chama a pessoa para a vida, né? A morte chama para a vida para pensar, acabou. Sim. O corpo não é para sempre, o sujeito não é para sempre, a gente tem que lidar com a falta e com a incompletude, e talvez é justamente por essa ideia de que a gente acha que tudo é eterno, que a morte é tão devastadora, né? Eu acredito que nisso um processo de análise, que é um processo de fazer desejar, de fazer o sujeito buscar o desejo, é um processo que ajuda o sujeito a reconhecer aquilo que ele mais quer, aquilo que ele mais precisa, e automaticamente lidar com as perdas, com as faltas, já que quando a gente deseja algo, a gente automaticamente está excluindo várias outras coisas. E acho que o processo de análise pode ensinar a lidar com isso, né, de uma forma mais, menos adoecida, digamos assim, né, mais saudável, não sei se é um significante tão interessante para pensar, quando a gente está falando de psicanálise, mas a gente pode pensar que a análise é um convite a fazer esse processo de luto, de cuidado paliativo, da própria morte, como algo menos adoecido. Sim, natural, como algo natural. É o que a nossa cultura, ela nos ensinou, e nós fomos forçados a aprender dessa forma, é que a morte é sempre, para a maioria das pessoas, tenebrosa. Todo mundo tem medo de morrer ou perder alguém. Mas a questão não é a morte. A questão é que nós não estamos educados, preparados, vamos colocar assim, prontos para entender esse fim da vida. Nós entendemos tudo na vida. Nós entendemos que uma festa boa acaba, que uma conversa boa termina, que um curso acaba, tudo que é bom acaba. Só que nós não estamos preparados para entender que a vida daquele ente querido também acaba. Mas uma grande coisa que eu venho estudando é justamente o sentimento do pós-morte. Por quê? No pós-morte, o ente que sobreviveu, ele vai cair naquela questão: será que eu fiz tudo? Será que eu podia ter feito mais? É a culpa. Então, o que eu venho nessa live dar uma colocação que eu aprendi comigo mesmo, com os estudos, é o seguinte: a culpa, ela não vai resolver nada. A culpa, o remorso, não vai trazer aquela pessoa de volta. Superar os seus limites para poder salvar uma pessoa também não vai resolver. Então, é a aceitação. Acho que o nome mais adequado é a aceitação.
aceitação. Aceitação em que sentido? Aceitar que a vida ela tem um fim, aceitar que as pessoas têm um prazo de duração aqui, nesse mundo, seja ele qual for o seu entendimento, e que nós temos que aproveitar o máximo possível desse momento. E esclarecer também para muitas pessoas que quando a gente fala de luto, a gente não fala somente de morte. Quando a gente fala de luto, a gente fala de perdas. Nós podemos ter pessoas enlutadas pela perda de um emprego, pela perda de um relacionamento, pela perda de um animal de estimação. Então, o luto é todo aquele processo de perda e pós-perda. A grande questão é a seguinte: será que, de acordo com a nossa economia brasileira, a gente não pode começar a se preparar para eventualmente, não estou dizendo, não estou aqui colocando filosofias partidárias, estou falando da economia. Tá? Nossa economia é instável. É difícil você perder seu emprego amanhã? Não. Você pode cair num processo de luto pela perda do emprego? Pode. Mas, sabendo que a economia é instável, você pode se preparar para amenizar esses danos. Como? Estudando, fazendo um outro curso, tentando um concurso público, tendo outras linhas de trabalho, para quando esse luto, essa perda do emprego seu chegar, você ter minimizado. Ou seja, quando você interpreta que o luto ele pode ser minimizado, você passa melhor por essa fase. No luto da perda de uma pessoa, a melhor forma de minimizar o dano no momento da perda da pessoa é fazendo de tudo enquanto aquela pessoa estiver viva. Sim. E entender que nós temos limites com os seres humanos. Nós não podemos salvar as pessoas. Em alguns casos, sim, mas nem sempre. Então, reconhecer que nós temos limites, fazer de tudo por ela e tirar qualquer tipo de ausência de culpa. Eu não estou dizendo tirar a tristeza, isso não existe. A tristeza não existe. Mas tomarmos cuidado também com o luto patológico. Todo esse processo de ensino que eu venho tendo, de instrução, ele vem justamente minimizar o luto patológico. O que é o luto patológico? A pessoa fica doente por causa do luto. A pessoa deixa de trabalhar, de tomar banho, de se alimentar. Inúmeras doenças, né? Tanto no sentido emocional, psicológicas ou não. Anorexia, enfim. Se a pessoa tiver um pouco mais preparada, esse trauma ele pode ser colocado como uma energia que propulsiona a pessoa a continuar na vida dela. Ao invés de falar, enquanto a pessoa esteve aqui eu não fiz, por que a gente não pensa? Poxa, enquanto aquela pessoa esteve aqui, eu aprendi isso com ela. Ela me ensinou a agir assim. Ou então, uma técnica que eu também detectei para minimizar esse luto. No momento que você está com muita saudade da pessoa, você vai fazer qualquer coisa, dentro de casa ou fora de casa, você pensa, poxa, se eu perguntasse àquela pessoa como eu faço isso, o que ela me diria? O que ela falaria para mim? Ou seja, transformar aquela saudade, aquela dor, em exercício de ensinamentos deixados por ela. Eu acho que é uma técnica que você tem de lembrar da pessoa, porém lembrar com alegria, não com tristeza. Quando eu me lembro de pessoas que faleceram, né, que não estão mais entre nós, eu procuro fazer dessa forma. Se essa pessoa estivesse aqui do meu lado e eu tivesse que resolver isso, o que ela falaria? E aí a gente começa a não substituir a pessoa, mas substituir sentimentos. Aquele sentimento de dor, de saudade ou de revolta, você vai começar a ter um sentimento de honra de ter tido aquela pessoa ao seu lado.
aplicando os conhecimentos que você recebeu com ela. É uma forma que a gente tem de minimizar essa dor. Né? Sim. Como a Casa Corpsia comentou aqui, é ressignificar a dor, né? É dar outro sentido para a dor, é dar outras significações. Não é tamponar a dor. Eu acho que tamponar uma dor, fingir que ela não existe, Não. além de aumentar e multiplicar o sofrimento, adoece. Mas quando a gente ressignifica, sim, quando a gente ressignifica, a gente pode encontrar uma outra forma de conviver com aquela perda. E aí sim encontrar o que você falou, né, da aceitação. A Casa Corpsia também comentou, né, relembrou a situação das chuvas, que é recente que a gente teve, né, sobretudo em São Paulo nos últimos dias. São perdas materiais por onde também o sujeito passa por um processo de luto. Sim. A gente também pode passar um processo de luto não só por pessoas ou situações importantes para a gente como emprego, mas também objetos. Os objetos, eles adquirem um valor para o sujeito. Né? Tem história, né? Sobretudo a casa que a pessoa construiu, demorou tantos anos, tijolinho por tijolinho, enfim. Talvez o luto seja maior, a dor em torno não do objeto, né? Mas do significado que aquele objeto tem para aquela pessoa. Sim. Outra coisa também que ela citou como algo que ela passou e que outras pessoas passam é o divórcio como um processo de luto. Sim, porque por mais que um casamento acabe por N motivos, seja por violência doméstica, seja por negligência, seja por traição, ou porque o casal não dá mais certo, é meio que aquilo, que saudade daquilo que não foi, saudade de viver aquilo que não foi vivido, a saudade também de tudo que também foi vivido, né, as fantasias que se criam em torno daquele relacionamento, daquilo que se gostaria de ver com aquela pessoa, ou não. Então, o divórcio é um momento em que a pessoa está pondo um fim em algo, né, então acabou aquela relação, né, acabou. Por isso que términos e divórcios tantas vezes são tão difíceis e muitas vezes são odiados, mesmo quando a pessoa reconhece que é a melhor saída para um determinado relacionamento. É aquela coisa, às vezes a pessoa prefere levar aquele relacionamento adiante, porque é uma zona conhecida, uma zona de conforto, do que enfrentar a perda, enfrentar o sentimento de luto. E, enfim, não tem certo e errado para isso, né? Porque é um processo muito único de cada um. É aquilo, né? O que a pessoa deseja, o que ela topa, o que ela quer bancar da vida. E a grande questão maior do processo de luto é, primeiramente, não reprimir esse sentimento. Seja ele como for o sentimento, de revolta, de tristeza, não reprima. Viva o luto. Acho que aí vem a questão da psicanálise. Né? Quando a gente tem um conteúdo reprimido, quando a gente tem um sentimento reprimido, né, o recalque daquele sentimento, ele vai exteriorizar em algum momento, até mesmo numa doença psicossomática. Eu estudei muito a questão da oncologia, né, o câncer. E muitos dos cânceres que foram detectados em pessoas, que guardavam para ela todos os sentimentos de revolta, de tristeza, de dor, de mágoa. Então aquilo exteriorizava de alguma forma. Não, obviamente, porque não necessariamente os cânceres, todo câncer vem de uma questão dessa. Mas ela acelera. Essa forma de viver acelera. O que a gente tem que despertar é para as terapias. Se todos, desde novos, fizessem terapia, fizessem uma análise, estou falando especialmente para o luto, e viesse sendo preparado, ainda que indiretamente, para esse evento, talvez hoje,
nós teríamos uma naturalidade maior na perda. Claro, existem perdas muito bruscas, repentinas, que não estavam assim no programa, vamos colocar assim, né? Acidente, morte de criança. Mas se a gente entender e fizer de tudo por uma pessoa, a gente vai entender que fizemos de tudo para aquela pessoa. Tudo aquilo que foi possível. Exatamente, exatamente. Nós, no final da vida, nós somos objetos. Não tem jeito. Nós somos objetos. Então, da mesma forma, eu não estou aqui minimizando o valor da vida. Óbvio que não. Mas da mesma forma que a gente dá um valor a um carro zero, que a gente cuida dele direitinho, lava ele todo dia, faz a manutenção para ele não desvalorizar, para ele não enguiçar, nós temos que fazer isso com as pessoas também. Nós temos que lavar, entre aspas, aquela pessoa todo dia, fazer a manutenção daquela relação todo dia. Porque a vida, ela é feita no dia a dia. Sim. Nós temos a cultura de vermos a vida somente depois que ela acaba. É a cultura de vermos a vida no momento da morte. Então a gente tem que ter, óbvio que isso aí vem uma dificuldade muito grande, porque nós temos, nessa tecnologia exacerbada que nós temos que fazer tudo muito rápido, muito célere, muito corrido, e a gente não tem tempo, às vezes, de dar uma atenção a uma pessoa, e às vezes não tem nem condições físicas e emocionais para dar atenção a todos, em decorrência da vida frenética que a gente leva. Só que quando chega o evento morte na nossa vida, esperado ou inesperado, né, quando vem de um processo de adoecimento ou não, a gente para pensar o que a gente está fazendo na nossa vida. Então, por que a gente não se acostuma a parar para pensar antes de acontecer? Porque se nós pararmos para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida antes de perder aquelas pessoas, nós podemos fazer muito mais por elas. Mas a nossa cultura é justamente essa, de trabalhar. Nós fomos criados assim, para trabalhar, para sustentar a casa, para ter uma casa, ter um carro, ter a vida. A sociedade nos exige isso. E essa geração hoje, Instagram, Facebook, TikTok, está sendo mais exigida ainda. E está deixando a vida passar por uma questão mais artificial, mais material. Então, o que eu venho estudando e venho tratando alguns pacientes no processo que só procuram a gente, né, está no processo pós-luto, né, após a morte, é ensinar que da próxima vez que acontecer, que vai acontecer uma próxima vez, nem que seja com um animal, que existe um luto do animal também, né? A psicologia, ela já entende que o animal, a perda de um animal é um luto. Então, quando acontecer da próxima vez, nós termos uma tranquilidade de termos feito o possível, o melhor possível por aquela pessoa. Eu acho que no momento que a gente perder a pessoa, a gente chegar, poxa, ela se foi, mas eu fiz o que eu pude. E não termos culpa, mas não ter assim, a tristeza da ausência daquela pessoa. Mas o que eu vejo muito no consultório são pessoas que sofrem porque não fizeram o que acharam que deveriam fazer. Não deram o amor suficiente, não deram o carinho suficiente, não deram atenção suficiente e agora não está mais. Então é isso que a terapia ela pode ajudar no sentido de evitar, minimizar esse dano. Porque é uma certeza que a gente tem na vida. É a única certeza que a gente tem na vida. Um dia a gente vai partir e outros vão partir. E tentar, na medida do possível, respeitados a cultura, ensinar as crianças que a morte é uma coisa natural. Ensinar as crianças que um dia elas vão perder alguma coisa ou alguém querido, mas que a vida tem que continuar. E aprender com aquela pessoa a ponto de, no momento que não tiver mais ao lado,
usar esses ensinamentos, lembrar daquela pessoa e falar, poxa, se essa pessoa estivesse aqui do meu lado, eu pedisse uma orientação, o que ela falaria para mim? Eu acho que esse legado, essa herança que a pessoa deixa do ensinamento, do modo de viver, é a melhor que tem. Então que a gente aprenda com as pessoas hoje, bastante, né? E procure fazer de tudo enquanto estiver vivo. Renato está travando. Voltou, Renato? Está travando? Está travando? Tinha travado, mas parece que voltou. Não, agora parece que voltou. Voltou? Perderam alguma coisa? Não, acho que deu para manter a coesão. Sabe, uma coisa que eu penso também, né, é que a gente não tem nenhum registro, assim, psíquico, nada que... em relação à experiência de morrer. Porque ninguém, assim, excluindo toda a questão religiosa, né, nesse momento, ninguém morre e volta para contar pra gente como é que é. Então a gente não sabe o que é morrer, a gente não sabe o que é a morte. Por isso que é tão difícil lidar com algo que a gente não sabe o que é. Porque a gente lida, talvez, não com a morte, mas muito mais com a perda, com o vazio que fica, com aquele luto, do que com a morte em si. A gente nem sabe o que é a morte, né? Então, a morte é uma experiência real, né, que invade aquele real, né, no sentido do que o real é para a psicanálise, que a gente muitas vezes não nomeia, não sabe nomear, não sabe dizer, a gente sente, a gente sabe que está ali, é uma angústia muito grande. E o que a gente vai fazer com isso, né? A gente pode trilhar o caminho do adoecimento ou o caminho da ressignificação. E acho que o da ressignificação que vai permitir a vida de quem fica continuar e lidar também com as outras mortes e perdas que virão. Sim, você usou um termo excelente, que é a ressignificação, né? A gente dá um significado, um novo significado para a morte, é muito importante. A morte, assim como o nascimento, é um marco. Um marco. Por isso que certas culturas, inclusive acho que no México existe uma festa quando as pessoas morrem. Então, é um marco na nossa vida. Se a gente celebra a vida, existe uma forma de celebrar a morte também. Claro, respeitado toda aquela cultura da pessoa, todo o ensino religioso, tudo, né? A forma que ela foi criada. Eu acho que um grande erro que eu escuto às vezes as pessoas falarem, e quando surge esse assunto na terapia, eu faço questão de abordar, é o seguinte: quando eu morrer, você vai ver. Quando eu morrer, você vai sentir a minha falta. Quando eu morrer, você isso, você aquilo, você naquilo outro. Quando a pessoa morre, a pessoa que fala isso morre, realmente gera um trauma para quem fica. Porque aquela pessoa que fica pensando, poxa, e agora? Será que vai acontecer aquilo tudo? E ela trava, ela congela, ela tem medo do dia seguinte. Porque ela acha que aquilo tudo que aquela pessoa falou, quando eu morrer você vai ver, quando eu morrer você vai sentir minha falta, quando eu morrer você vai sofrer, sabe? Eu acho que essa cultura tem que acabar. Eu acho que temos que substituir esse diálogo de quando eu morrer você vai sentir minha falta. Você faz o seguinte: aproveita enquanto eu estou aqui, porque eu não sei como você vai se sentir quando eu morrer. Eu acho que justamente dessa forma é que a gente vai trabalhando a morte como uma coisa natural, uma coisa normal. Substituir esse diálogo para aproveite os minutos que eu estou vivo, aproveite que eu estou aqui, usufrua de mim, porque quando eu estiver, você não vai mais conseguir. Então, esse trauma ele pode ser minimizado, porque eu já tive relatos até na família, né, de que, e agora que vai ser da minha vida? Chegou o dia, né, eu tive um determinado parente, chegou o dia que eu mais temia, o dia que fulano me falava tanto da morte dela, e agora o que vai ser da minha vida? Ela me avisou tanto desse dia. Então, ela, além de ter a perda, além de no dia seguinte não ter mais aquela pessoa, estava com aquele trauma na cabeça. De que agora a vida dela vai
cair porque a pessoa falava que ia cair. Então, essa cultura a gente tem que mudar um pouquinho também. A gente tem que entender... E acho que a cultura parte de cada um, né? Não dá para mudar o macro, né? A gente faz as coisas no micro que vão atingir nesse macro. Sim, sim, sim. Eu acho que o X da questão da morte é buscarmos entender que é um fato natural. É um fato natural. Só que é um fato que retira de nós algo que nós amamos. E eu acho que nós precisamos aprender a perder. O ser humano não sabe perder. O ser humano não sabe perder, às vezes, um jogo de futebol. Quanto mais perder alguém ou algo que tem um vínculo muito grande. Mais uma vez eu falo, não estou aqui querendo, obviamente querendo, lógico que não, transformar uma sociedade de pessoas frias, não é isso. Transformar uma sociedade de pessoas insensíveis, não. Pessoas que compreendam aquele momento. Compreendam e procurem fazer o máximo para não ter um sentimento de remorso, de culpa, de perda maior. Os colegas que queiram perguntar alguma coisa. Eu acho que congelou de novo, né? A sua imagem congelou para mim agora. E a sua congelou para mim. Coisas da conexão que fazem parte, né? Mas, assim, eu acho que é isso, sabe, Renato? Eu acho que foi ótimas ideias, instigações para a gente pensar esse assunto que é tão delicado, mas que nos cabe pensar, né? Que quem de nós não passou por isso vai passar, e sobretudo agora com a pandemia, recentemente, todo mundo teve alguém que perdeu, sim, ou perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu. Eu perdi um amigo muito próximo na pandemia, mas tiveram pessoas que perderam os pais, os filhos, enfim. Acho que se eu puder selecionar algo assim para fechar com chave de ouro esse momento e nos convidar a pensar sobre isso mais vezes, é o que você disse há pouco, né? Que o ser humano não sabe perder, a gente precisa aprender a perder, né? Mas acho que é isso, né? Eu quero agradecer você, Renato, pelo carinho, pela dedicação, pela sua gentileza de estar aqui, a sua generosidade de transmitir o seu conhecimento. Agradecer a cada um que passou por aqui, que está aqui e quem também vai assistir a gravação, porque muitas pessoas assistem depois, né? Estou à disposição para conversas, diálogos, né? Muito obrigada a todos vocês. Deixa eu deixar uma sugestão para todos que estão ouvindo. Acompanhar no YouTube a Ana Cláudia Quintana Arantes, geriatra. Ela tem uma palestra que diz que a morte é um bom dia para ser vivido. E ali ela é uma geriatra especializada em cuidados paliativos, intensivista, médica intensivista, e ela vem explicando justamente esse processo de morrer, esse processo do luto. E existem inúmeros livros dela também. Então, quem quiser acompanhá-la no YouTube, começando por essa palestra que ela deu, é excelente. É excelente. Vai começar a ver a morte de outra forma. Olhar com outros olhos, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada, Renato, pela indicação. Obrigada a todos. A gente se vê por aí, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.